Olá, meu bom dia a todos meus alunos do quinto período. Aqui quem vos fala é o professor Cristiano. E é uma satisfação imensa estar vendo vocês novamente, nem que seja à distância, ou estar falando para vocês, nem que seja à distância. Como todos sabem, estamos vivendo aí uma situação excepcional, né? A faculdade aí trabalhou todo um projeto paralelo para que possa, né, dar manutenção às atividades. E hoje a gente consegue, essa semana, ter uma estabilidade, tanto do sistema AVA, de todos os meios, para poder estar comunicando diretamente para vocês. Eu estive trabalhando também no material que eu pudesse disponibilizar para que vocês pudessem acompanhar tudo que vai ser feito de agora em diante e para que a gente possa retomar o curso, né, de nossos estudos dentro do projeto que foi proposto, do conteúdo que foi proposto no início do semestre, ok? Bom, eu preparei para vocês um material, né, que na verdade esse material é um material que eu trabalho há muito tempo. Vou aproximar um pouquinho para que vocês vejam o título, a norma processual penal, que é exatamente o material, o tema da nossa sequência, do que nós viríamos logo após nós termos feito a nossa primeira avaliação. Aqui eu faço um parêntese, que até para acalmar a expectativa de vocês. As provas já estão corrigidas, os trabalhos foram lançados, aqueles que fizeram tudo direitinho, tá na nota, como a gente havia conversado antes, mas não foi divulgado nada ainda, primeiro porque a própria instituição, o curso, ela postergou, né, tanto as avaliações quanto o lançamento de notas. Nós estávamos dentro do nosso cronograma, então nós já tínhamos feito, né, não houve prejuízo nenhum para a nossa avaliação, né? Só precisamos aguardar para o lançamento. E eu gosto de lançar a nota depois que eu entrego as provas para os alunos, até porque se tiver alguma inconsistência, alguma correção equivocada, alguma questão a ser anulada, nós anulamos ali algumas mesmo, né? Uma questão quando a gente estava fazendo a prova, e eu prefiro que assim seja, fazer o lançamento depois que eu entrego as notas para vocês, para que não haja nenhum problema, né, quanto à nota. Então vamos aguardar a instituição nos passar uma posição, né? Eu vejo quando será isso, talvez até já tenha passado essa situação, a gente já tenha voltado a se encontrar, né? E aí a gente pode seguir com naturalidade, ok? Então fiquem descansados, fiquem tranquilos com relação à primeira avaliação, porque nós estamos bem, nós já fizemos, né? E agora é só pegar e fazer o lançamento, ok? No mais, o que nós precisamos fazer é seguir com a normalidade dentro do possível. E essa normalidade significa a gente prosseguir com os nossos conteúdos, aquilo que nós temos para estudar esse semestre, tá certo? Esse material que eu fiz para vocês, na verdade, é um material meu, que eu venho trabalhando nele há muitos anos, isso vem desde as minhas épocas de estudo. É um material que eu sigo evoluindo com um projeto futuro de publicação de um livro próprio, por isso que eu normalmente, assim, para disponibilizá-lo, já não estava disponibilizando mais, como fazia no passado, né? Mas dada a situação de emergência, eu achei por bem disponibilizar para vocês, para que vocês pudessem seguir com os estudos, ok? É uma apostila, tem, né, vou tratá-la assim, como na verdade é um dos capítulos do meu livro, mas vou tratar como uma apostila normal, tá? De 20 páginas, ok? Aquilo que normalmente eu estaria passando para vocês em sala de aula, que vocês estariam anotando no caderno. Como que vai ser? Eu vou disponibilizar esse vídeo, como vocês vão estar vendo, claro, tendo acesso pelo AVA, pelo ambiente virtual, tá? E lá mesmo, na orientações, na aba orientações, eu vou estar passando as orientações para vocês. Como vai funcionar? Essa apostila, até mesmo pelo tamanho e pela facilidade que todos já estão acostumados, tanto eu quanto vocês, mas principalmente vocês, de acessarem não o AVA e sim o Liceu, a gente não pode mais ficar perdendo tempo com professor, não estou achando, professor, não estou localizando, professor, não baixou, todas aquelas coisas. Eu tenho outras atividades, eu estou seguindo com umas atividades, como vocês vão perceber, eu estou gravando no escritório, né, e estou trabalhando todos os dias. Então, a verdade é que a gente não pode mais perder tempo, né? A gente já está numa situação de fora da normalidade, a gente não pode ficar perdendo tempo com outras coisas. Então, a apostila vai estar disponibilizada no Liceu, tá? No AVA, no ambiente virtual, e na aba Orientações,
Na verdade, eu vou colocar lá apenas a mensagem. Esses vídeos vão para o ABA, tá? E um recadinho, ó, disponibilizei hoje, né, a apostila relativa à norma processual penal, né, no liceu. Entrem na área de vocês, alunos, vão na disciplina e lá vocês vão verificar a apostila. Hoje é segunda-feira, né? Então nós vamos fazer o seguinte, hoje era o dia que normalmente nós estaríamos tendo esse encontro em sala de aula. Então vocês vão entrar, vocês vão baixar essa apostila, tá? Vocês vão estudar, ler, claro, né? Fazer os estudos de vocês, olhar os artigos respectivos, né? Buscar qualquer outra fonte de um livro, um vídeo, qualquer outro tema, outra fonte de pesquisa que vocês queiram, fiquem à vontade. A apostila, na verdade, ela funciona apenas como uma base, um roteiro. Foi muito bem feita para vocês, é claro, tá? Mas é para esse objetivo. Vocês vão perceber que ela está dividida em 6 tópicos. Primeiro tópico, uma introdução, tá? Onde eu apresento o tema, o que será trabalhado, o que será dito nesse material para vocês, que é o tema A Norma Processual Penal, principalmente trabalhando aquilo que é para nós as principais fontes normativas do processo penal. Nós sabemos que nossa principal fonte, a coluna vertebral do nosso sistema, é o nosso Código de Processo Penal, inclusive uma visão, uma análise crítica do mesmo é o objeto do tópico de número 2, o Código de Processo Penal, tá? Então, no tópico 1, introdução, apresentação do tema, onde eu concluo dizendo que o objetivo desse material e dessa aula é o quê? A gente entender como funciona a correta interpretação e aplicação das normas processuais penais. Como que nós lidamos com esse arcabouço normativo e principalmente o nosso Código de Processo Penal, que, como vocês muito bem sabem, né, é um código já velho, defasado, cheio de emendas, cheio de reformas, muitas delas mal sucedidas, né? E nós vivemos sobre ares de uma redemocratização que foi promovida através da Constituição Federal de 88. Numa visão muito mais garantista, nossa Constituição, sobre a perspectiva do réu na persecução penal. Nós já trabalhamos um pouco isso sobre quando a gente estudou sistemas processuais penais, vocês vão se recordar, né? E a gente percebe aqui, então, que nós temos que lidar com essas principais fontes normativas do processo penal, que de um lado é o nosso Código de Processo Penal e do outro a nossa Constituição Federal. E lembrando bem que esses dois diplomas vão entrar em conflito, vão entrar em colidência, tá? E isso nos remete ao nosso tópico de número 3 do material, onde está lá lançado para vocês a Constituição Federal de 1988 e o processo penal democrático. Vocês vão perceber que eu concluo esse tópico dizendo que aquilo que o Guilherme de Souza Nutti chama de o processo penal democrático nada mais é do que quando eu, operador do direito, como um juiz, como um promotor, como um advogado, como um delegado, como um defensor público, quando eu, operador do direito, vou aplicar as normas processuais penais, principalmente as normas do Código de Processo Penal, eu preciso fazer uma interpretação dessa norma e a aplicação dessa norma em consonância com o que está na Constituição Federal. Tá? Depois, mais à frente, nós vamos ver diversas questões pontuais, dispositivos e normas pontualmente, como funciona essa interpretação em conformidade com a Constituição Federal, tá? E isso é o que se chama de processo penal democrático. Em uma outra visão, em um outro nome, poderia ser chamado de processo penal garantista ou processo penal constitucional, tá? Mas, enfim, em última análise você aplicar as normas processuais penais de acordo com a Constituição Federal, respeitando o que apregoa a Constituição Federal, principalmente sobre a perspectiva de pessoas que estão submetidas à persecução penal, pessoas que estão sendo investigadas, pessoas que estão sendo acusadas, pessoas que estão sendo processadas criminalmente, pessoas que estão cumprindo pena já depois de condenadas. Ok? Mais adiante, nós começamos a entrar pontualmente nos 3 grandes temas
dessa parte, a norma processual penal, que é dividido entre a norma processual penal no espaço, que corresponde ao conteúdo que se extrai do artigo 1º do nosso Código de Processo Penal, ou seja, é a delimitação territorial de aplicação da norma processual penal, como está lá no artigo 1º, e eu faço também uma análise pontual de não só do caput do artigo, mas também de cada um dos incisos do artigo 1º do Código de Processo Penal, tá? É um tema muito tranquilo, vocês vão perceber, tá? E não vamos perder muito tempo com ele, mas claro, nós vamos ver os principais pontos e até algumas questões que até então a gente tinha como professor fazer um esforço muito grande para poder dar exemplos e ilustrações, e nos últimos tempos aconteceram diversas situações reais, práticas, né, que remetem a esses dispositivos, então fica uma questão, uma análise muito interessante, aí vocês vão perceber, ok? Avançando, nós vamos para o nosso tópico de número 4, né? Na verdade, no tópico número 5, que é a Lei Processual Penal no tempo, tá? A Lei Processual Penal no tempo. Meus queridos, para mim, tá? Principalmente como advogado que atuo e sobre a perspectiva de todas as profissões jurídicas, esse é, sem sombra de dúvida, o tópico mais importante desse estudo. A norma processual penal no tempo. E o que é isso? Como nós lidamos com essa sucessão de normas e alterações das normas ao longo do tempo? Isso quando essas alterações pegam procedimentos em cursos, né? Imagine um caso que aconteceu há 2 anos atrás, né, que a investigação ocorreu há 1 ano atrás, e que hoje está sendo caso processado, o Ministério Público já ofereceu denúncia contra alguém, e nós pegamos uma situação em que lei nova, como por exemplo aconteceu em 24 de dezembro do ano passado, a lei anticrime, né, e ela impacta profundamente nesse tema aqui. Quando eu estiver passando um vídeo específico sobre isso, eu vou trazer alguns apontamentos para vocês, como essa nova lei impacta nesse processo que já começou, que já está em curso. Vocês entenderam? Saibam vocês que muitas grandes teses jurídicas que repercutem na absolvição do réu surgem daqui, tá? Que é uma fala muito direcionada para advogados e defensores públicos, e eu sei que muitos de vocês não almejam só essa carreira, almejam a magistratura ou mesmo o Ministério Público, mas como membros do Ministério Público ou magistrados, vocês terão que lidar com esse tema da mesma forma, como promotores, ou para se oporem ou para fiscalizarem a legalidade da aplicação, da interpretação correta que tem que se dar num impacto como esse, e como juízes decidindo essa questão. Mas eu preciso dizer para vocês que a maior parte das teses realmente que conseguem reverter um caso criminal surgem dessa temática, tá? De quando você percebe que uma nova norma impacta profundamente, né, no processo em curso, e isso para beneficiar o réu. Como que nós trabalhamos com isso? E quando a norma ela traz uma situação de maior gravidade? Nós vamos analisar isso também. E comigo, meus alunos, mantendo a minha promessa que eu fiz para vocês, de que eu não tenho reserva quanto a conhecimento, e tentar trazer para vocês o que tem de mais avançado e o que tem de mais profundo sobre temas relevantes, aqui eu trarei também para vocês a minha análise pessoal, que a gente vai perceber que não somente a norma processual penal, mas a jurisprudência nova, que efetivamente impacta positiva ou negativa na vida do réu num processo criminal, precisa ser analisadas também pelos intérpretes e os aplicadores do direito, ok? Isso eu vou dar uma dedicação específica, eu vou fazer um vídeo especificamente sobre essa questão e passar para vocês, ok? Depois disso, nós passamos para o nosso último tópico, tá? Que é o tópico de número 6, que está definido com o tema, rapidinho para vocês, a interpretação
e integração da norma processual penal. Se a lei processual penal no espaço, é o assunto que se extrai do artigo 1º, e a lei processual penal no tempo é o que se extrai do artigo 2º, integração e interpretação da norma processual penal é o tema que nós extraímos do artigo 3º do Código de Processo Penal. Como vocês percebem, nós entramos agora diretamente em seguir os artigos do Código de Processo Penal, tá? E esse estudo é um estudo que se debruça sobre os 3 primeiros artigos do Código de Processo Penal. Por uma questão lógica, se você vai estudar o processo penal, a primeira coisa que você precisa entender bem e aprender é como lidar com a norma processual penal, tá? É até uma questão lógica, ok? Mas muito importante. E eu já faço uma advertência aqui também. Não é aqui o momento oportuno para a gente falar de uma novidade trazida pelo artigo, na verdade pela lei anticrime, né? Que foi o acréscimo dos artigos 3º-A até, salvo engano, o artigo 3º-F, né? Que é sobre o artigo 1º que declara que nós adotamos o sistema acusatório. Isso já foi objeto de estudo e análise nossa quando nós estudamos os sistemas processuais penais. E depois os demais artigos 3º-B, C e D vão falar de um tema que foi exatamente o tema que vocês desenvolveram no trabalho, né, que é o chamado juiz de garantias. Claro que nós sabemos que essa questão está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, né, em razão de algumas ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas, e na medida cautelar, o relator do caso, o ministro Luiz Fux, ele suspendeu a eficácia desses artigos, mas esse é um tema que nós vamos trabalhar no próximo material, quando nós entrarmos em investigação criminal, ok? Quando nós vamos entrar em investigação criminal, eu vou abrir uma oportunidade para que a gente fale especificamente sobre o juiz de garantias. E por que, professor, nesse momento? Contextualizar. O que é o juiz de garantias se não um juiz para atuar nessa fase preliminar de investigação? Então tem tudo a ver com o tema investigação criminal e lá nós vamos falar sobre isso, ok? Meus queridos, apenas para que a gente agora define uma ordem produtiva dos trabalhos. Como vocês viram, a apostila tem 6 tópicos. Eu vou gravar 6 vídeos, um para cada tópico, ao longo dessa semana e disponibilizar para vocês. O que eu quero? O que eu peço para vocês? Hoje é segunda-feira, hoje é o dia que nós teríamos o nosso encontro, e estamos tendo, ainda que distante. Eu quero que vocês então entrem lá no Liceu, baixem esse material e estudem esse material. Professor, ao longo dos meus estudos eu tive dúvidas, e vão surgir dúvidas. Anotem as suas dúvidas, tá? Porque eu vou estar trabalhando e eu estou acabando de ajustar um aplicativo para que a gente consiga fazer um ao vivo, uma live, como diz por aí, né? Mas que a gente possa ter um encontro ao vivo, eu ver a carinha de vocês, vocês verem a minha cara, vocês poderem me escutar e aí vocês poderem de forma organizada apresentar as suas dúvidas. Eu quero atender a cada um de vocês. Se eu não conseguir fazer isso essa semana, tá? E é só se o sistema não funcionar, eu perceber que está dando pau, eu vou estar entrando em contato com o representante da sala de vocês para que eu possa disponibilizar quando o link estiver pronto, mostrando para vocês o dia, a hora, para a gente estar se encontrando ao vivo, tá? Para que a gente possa fazer isso, ok? Quero fazer isso até, de repente, o período da noite, para que, como vocês estudam de manhã, né, à noite não vai ter a coincidência de esse momento ao vivo nosso estar coincidindo com a aula de um outro professor, tá? Que possa eventualmente ter marcado no mesmo horário. Por isso que eu quero fazer no período noturno. Vai ser logo no começo da noite, nada para poder atrapalhar a vida de vocês ou qualquer outra coisa que vocês tenham planejado, ok? Mas eu vou estar disponibilizando ao longo dessa semana 6 vídeos, além desse, que isso aqui é só a nossa introdução, tá? Mas um para cada tópico. O tópico número 1, introdução. Outro para o tópico número 2, o Código de Processo Penal. Outro para o tópico número 3,
processo penal democrático, e assim sucessivamente para cada um dos temas, tá? Vídeos mais curtos, mais bem detalhados sobre cada um dos pontos, para facilitar o estudo de vocês. E vocês vão baixar esses vídeos, eu vou deixar os links deles também no AVA, né, no ambiente virtual, na aba Orientações. Então, para que não tenha dúvida, tá? Recadinho para vocês no AVA em Orientações. Recadinho é, entre no Liceu, baixe a nossa apostila, ok? Links com cada um dos vídeos sobre cada um dos tópicos do material, também no AVA, no link Orientações. Os links para vocês, isso vai estar sendo gravado no canal do YouTube, tá? Então vocês vão poder entrar lá e vão poder baixar esses vídeos mais curtos, mas separadamente para cada um dos tópicos, tá ok? E assim que tiver, vou estar entrando em contato com o representante de sala de vocês, para que possa estar entrando em contato com cada um de vocês e mandando o convite da nossa live para que nós possamos estar ao vivo, vendo vocês, ouvindo vocês, vocês passando feedback se a experiência foi legal, ouvindo as sugestões de vocês, tá? E principalmente tirando a dúvida de vocês. Vocês, né, estão tendo o primeiro contato comigo esse semestre, mas há uma preocupação minha muito grande com a qualidade do aprendizado. Vocês veem isso no esforço que eu faço para passar o conteúdo para vocês, e essa preocupação não morreu com essa situação excepcional que a gente está vivendo, tá? E para encerrar, meus queridos, essa situação excepcional, a maioria de vocês é muito jovens, tá? Não estão acostumados com uma situação mais adversa, e eu posso falar para vocês que 42 anos de idade, nunca na minha história de vida eu presenciei algo parecido. Eu só tenho uma percepção desse momento que nós estamos vivendo por ter estudado muito sobre história da civilização, história da sociedade, até por conta da minha atividade como docente, como professor, né? Não basta eu pegar e estudar um conteúdo, passar para vocês, eu preciso entender isso no mundo, tá? Então, é uma situação ímpar, é uma situação singular, e eu posso afirmar com muita segurança para vocês, vai passar. Talvez vai passar até antes do que a gente imagina, tá? Eu não vou aqui fazer previsões, eu não vou fazer aqui ilações, eu só sei que isso vai passar e logo a gente vai tentar restabelecer a nossa normalidade. Posso ser franco com vocês? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Nosso mundo nunca mais vai ser a mesma coisa. Não estou dizendo que vai ser pior, não estou dizendo que vai ser melhor. Estou dizendo que a realidade da sociedade, no mundo, né, nossa, local de Anápolis, do mundo, nunca mais vai ser a mesma coisa depois dessa experiência que a gente está vivendo, ok? A gente precisa se adaptar, a gente precisa entender, compreender isso, a gente precisa se ajustar até para que a gente possa se destacar, que a gente possa crescer diante de uma situação como essa. Tá? Mas eu não vou ficar aqui falando sobre Covid, falando sobre pandemia, falando sobre qualquer coisa do tipo. Eu apenas queria passar uma mensagem para deixar vocês tranquilos, deixar a mensagem para vocês que eu continuo professor de vocês, eu não esqueci de vocês, eu estive trabalhando muito por vocês, preparando e ajustando e atualizando isso aqui para disponibilizar para vocês e para que nós possamos gravar as nossas aulas e para que vocês possam seguir com a rotina de estudo de vocês. Porque se tem uma coisa que nós temos a obrigação de fazer diante de uma situação como essa, é tentar manter o máximo a normalidade, tá? Então eu quero desejar a todos bons estudos, fiquem todos com Deus. Hoje eu farei uma oração especial para vocês, tá? Pedindo que Deus ilumine a mente de cada um de vocês, que principalmente esteja cobrindo a vida de cada um de vocês com saúde, com paz, com serenidade. Se há virtudes que nós precisamos ter nesse momento, é a primeira delas, fé, tá? Fé naquilo que você tem fé, tá? Segundo, prudência, paciência, perseverança, ok? A esperança está na fé, meus amigos.
creio em Deus que tudo vai dar certo e a gente vai conseguir superar todas essas situações, ok? No mais, um forte abraço, uma ótima semana a todos. Sintam-se presentes comigo na medida em que vocês vão vendo cada um dos vídeos, tá bom? E não esqueçam de anotar as dúvidas de vocês, ok? Um forte abraço e uma boa semana a todos. Tchau!